Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse é o nosso projeto integrador de número 5 do curso de Engenharia de Computação da Univesp. O título do nosso trabalho é Plant Monitor. O que ele é? Ele é um sistema de monitoramento do solo e ambiente para plantações com IoT. Os nossos integrantes aqui do nosso grupo é o Alessandro, a Leila, o Luiz e eu, o Ellison Mota. A primeira coisa que a gente vai tratar aqui é a resolução do problema. O que a gente identificou que é um possível problema e o que a gente vai resolver. O principal problema foi a dificuldade do monitoramento das condições ambientais do plantio. Por exemplo, como temperatura, umidade do solo, umidade do ar, que esses recursos eles impactam diretamente na produtividade e saúde das plantas. Então, esse problema, por mais que pareça um problema simples, ele ainda existe, porque os custos para a implementação de uma solução existente no mercado é uma solução que ainda custa muito caro. Então, qual que é a nossa solução agora um pouquinho em termos técnicos? A gente pensou em desenvolver um sistema inteligente na web, que ele utiliza sensores de captação da umidade do solo, com acesso à internet via Wi-Fi. O modelo que atendeu essa solicitação foi o Node MCU, com o microcontrolador ESP8266. Em relação às tecnologias do projeto, o que a gente utilizou? Então, focando aqui no front-end, nós utilizamos as tecnologias HTML, CSS, JavaScript, como a linguagem da web, uma ferramenta chamada Bootstrap e jQuery para facilitar a escrita do front-end. No back-end, nós usamos Python como linguagem principal de manipulação e processamento dos dados, e utilizamos a biblioteca, o framework FastAPI, e alguns recursos dentro do FastAPI inclui o Pydantic, para validação de dados, e os SQL-Alchemy, para fazer inserção dos dados no banco de dados. Como banco de dados, nós usamos o PostgreSQL, que é um banco de dados simples e leve, para a nossa aplicação ele atende muito bem. E para a gente gerenciar o nosso banco de dados visualmente, a gente utilizou o PG Admin. Em termos de desenvolvimento e implementação do projeto, nós usamos o Visual Code para geração e prototipagem do software em si, e também utilizamos GitHub para fazer o nosso controle de versões. No deployment, que a gente fala que é a implementação, nós usamos o sistema operacional Ubuntu, que é uma distro Linux, dentro do Google Cloud. Nós criamos uma máquina virtual no Google Cloud, e também utilizamos uma ferramenta do Google Maps, uma API do Google Maps, para mostrar a localização do sensor. Pessoal, então agora eu vou demonstrar aqui a nossa solução, o software, a nossa interface, como nós organizamos aqui os elementos da página e tudo mais, e fazer a demonstração da solução. Após a demonstração, eu vou mostrar o hardware que a gente utilizou, os materiais, as etapas de desenvolvimento, e também vou mostrar um pouquinho do VS Code, da nossa máquina virtual dentro da plataforma do Google, e algumas ferramentas a mais. Pessoal, então vamos lá. Essa parte aqui é a nossa ferramenta, o nosso front-end, que aqui nós já estamos coletando as informações do sensor. Nós construímos essa interface web bem intuitiva, com alguns recursos de card, de Bootstrap, de jQuery aqui também. Então é uma ferramenta que ficou muito robusta e muito precisa. Então o sensor nesse momento ele está aqui dentro do solo, então o solo está praticamente úmido, tá bom? Então o modo de ativação da bomba está no modo automático, então eu deixei aqui a irrigação ativada, não, então está no modo automático. A temperatura do ambiente está 22,4 e a umidade do ar 63,8, tá bom? Então, essa nossa ferramenta, ela atualiza os dados a cada 30 segundos, para você ter as informações, porque o solo ele não vai mudar tão rapidamente, você pode ter um espaçamento até maior. Então aqui nós temos o horário, então ele vai atualizando aqui conforme o horário. Eu posso atualizar aqui também, ele gera esse relatório para a gente aqui dos 3 parâmetros, que é a temperatura do ambiente, a umidade do ar e a umidade do solo, tá bom? A localização do sensor, isso é uma feature que a gente implementou, para deixar no local que a gente vai implementar o projeto, A gente fez alguns testes lá na Verduras Mota, em Paulínia. Então é a localização do sensor que já está lá, tem um sensor lá, eu tenho outro aqui para o protótipo, E aqui nós temos toda a ferramenta funcionando. Se eu atualizar aqui, ele vai buscar os dados no meu banco de dados e vai atualizar.
Eu vou deixar a página aqui na esquerda. Do lado direito, eu tenho a leitura terminal, né, o serial, na verdade, ligado na IDE do Arduino. Então, estou na IDE do Arduino aqui, a minha placa está conectada via cabo USB e eu consigo também ver a leitura. Tá bom? Então, a leitura aqui do lado direito, o solo está úmido, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou retirar o sensor do solo, a gente vai secar ele para a umidade cair e ele ligar a bomba, tá bom? A gente consegue observar isso. Então, eu vou tirar aqui o sensor, vou tirar ele da umidade, então sequei, agora ele está seco, né? Então, você não tem mais a ação do sensor ali no sentido de estar úmido e a bomba agora ela está funcionando, né? Ela liga e desliga a cada 3 segundos até que o solo esteja úmido novamente. Então eu não deixo ela ligada automático para inundar também a plantação, né? Então aqui está a bomba ligando e desligando, né? O nosso relé aqui, né? Recebendo o sinal 3 volts e ligando e desligando a bomba. Tá? Eu vou voltar agora, esse solo está úmido. A gente vê aqui que a umidade caiu para 55%. Né? Agora eu vou inserir novamente o sensor no solo. Né? Agora a umidade, ó, ele já deu aqui, ó, solo úmido, né, do lado direito, desligando a bomba. Então a bomba já desligou e na nossa interface web já subiu a umidade do solo para 99% novamente. Então concluindo aí o nosso interface, né, gráfica e funcionalidade do projeto. Bom, aqui no VS Code, né, foi a ferramenta que nós utilizamos, a nossa IDE, para gerenciar o projeto e fazer o protótipo. Né, nós temos aqui toda a estrutura do projeto, como por exemplo o front-end aqui organizado, o back-end com as informações do Fast API. Então toda a nossa edição foi feita aqui, né, no VS Code. Então, dentro aqui da cloud eu tenho uma máquina virtual, inclusive ela tem um IP externo aqui, que é justamente aonde o sensor aponta para mandar as informações. Então eu vou conectar via SSH. Aqui nós estamos dentro da nossa máquina virtual, que já está rodando na cloud, né? Então aqui nós temos um sistema Linux. Se você eu instalei um comando aqui, tree, para ele mostrar justamente a nossa estrutura de diretórios aqui. Então esse é o nosso projeto, conforme eu mencionei no VS Code, né? A gente clonou ele para cá. Então aqui no diretório a gente tem o front-end, né, com index, tem um arquivo maps.html que me ajudou na elaboração do mapa ali, o script, que é o arquivo JavaScript, né, que justamente ele que faz as requisições HTTP e controla toda a lógica da página, e a página de estilo CSS. Pessoal, em termos aqui de hardware do projeto, né, o que nós utilizamos? O microcontrolador Node MCU, ESP8266, controlador principal, o sensor DHT22, sensor de temperatura e umidade do ambiente, do ar, né? Sensor capacitivo, ele mede a umidade do solo, né, com muita precisão. Uma bomba de água que ela trabalha, né, ela é alimentada até 5 volts, então você pode alimentar com 3.3 ou 5 volts. Um relé, que ele recebe o sinal de 3 volts. Com esse relé a gente conseguiu ligar uma bomba de verdade no local. A gente fez o teste com uma bomba real, uma bomba 220 volts, que ele suporta aqui, né? E material auxiliar aqui na prototipagem, que é a protoboard, né? Os jumpers aqui para as conexões. Uma fonte de bancada, nós utilizamos uma fonte de bancada profissional para poder fazer alimentação e variação de tensão e teste, né? E obviamente outros materiais como multímetro, ferro de solda e tudo mais. O firmware desenvolvemos em C++, que é a linguagem básica ali dos microcontroladores, e a IDE utilizamos a IDE do próprio Arduino. Então agradecemos então, pessoal, pela atenção, obrigado aí por assistir o vídeo até o fim. O nosso link do GitHub está aqui, tá bom? Pode acessar, tem todos os arquivos lá. O link do projeto para você ver a página em funcionamento, a gente vai deixar disponível aí caso alguém quiser acessar. O link está aqui, ó, bit.ly /plant monitor, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima, tudo de bom.